Amigos e camaradas, apoiantes da CDU, uma saudação a todos vós por esta magnífica iniciativa, por este grande comício que, como o João Ferreira dizia na sua intervenção, nos dá confiança. Confiança é a palavra ajustada, mas este comício, pela sua dimensão, pela forma de participação, coloca-nos um desafio, que é o também de não nos sentirmos satisfeitos porque vamos votar no dia 26. Não. Aqui o que está significado nesta grande iniciativa é que o resultado da CDU está ainda em construção. E para uma construção tem de haver obreiros. E obreiros não podem ser só os nossos bons candidatos, os nossos bons deputados. Precisamos que todos nós, vós, até ao dia 26, lutemos por um bom resultado da Coligação Democrática Unitária. Está a aproximar-se o dia da primeira batalha, das batalhas eleitorais deste ano 2019, as eleições para o Parlamento Europeu a realizar no próximo dia 26. Batalhas eleitorais, todas elas importantíssimas, porque todas elas vão contar e somar com o reforço da CDU para defender os interesses dos trabalhadores e do nosso povo, levar o país para a frente com mais justiça social, com mais desenvolvimento, com mais futuro e dar força à ideia da exigência de uma Europa dos trabalhadores e dos povos. Com o reforço desta força que aqui está, que conta e decide e não prescinde de intervir e ser parte das soluções dos problemas nacionais, como provou nestes quase 4 anos da fase da vida política nacional no país, mas também com a sua intervenção no Parlamento Europeu em defesa dos interesses nacionais. A grande força que tem estado e está na primeira linha de combate às desigualdades e injustiças sociais e na luta em defesa do direito de soberania do nosso povo. A grande força que é portadora de uma política alternativa como solução para o país. A força que transporta um caudal imenso de esperança de que é possível uma vida melhor num Portugal de democracia, justiça, soberania e progresso. Por isso, esta é a hora de mobilizar todas as nossas energias para que nenhum voto falte na CDU no domingo, dia 26 de maio. Esta é a hora de dizer claramente a cada um e a todos que aspiram a um Portugal com futuro que cada voto conta e soma força à força da CDU para fazer avançar o país e impedir que se ande para trás. Sim, mais força à CDU para avançar. É esta a questão. A opção decisiva que está colocada aos trabalhadores e ao povo. É esta a questão que se impõe assegurar já na eleição para o Parlamento Europeu e garantir o início de um caminho de conquista e avanço da CDU para outras batalhas que vêm a seguir. Um caminho de conquista e avanço com mais votos e a eleição de mais deputados CDU. Mais deputados, mais votos e mais força à CDU para afirmarem os direitos dos trabalhadores e o direito ao país, ao desenvolvimento. Mais força à CDU para levar para a frente a solução dos problemas nacionais que permanecem adiados e urge resolver, como os nossos crónicos atrasos e déficits de desenvolvimento nos mais diversos domínios e os graves problemas sociais que subsistem. Mais força à CDU para dar resposta a todos quanto aspiram a uma verdadeira mudança de política em Portugal e na Europa, rompendo com as amarras que nos prendem e submetem a orientações e opções que há muito afundaram o país e bloqueiam o seu desenvolvimento, a política de direita e de integração capitalista da União Europeia ao serviço do grande capital transnacional e das grandes potências. Nós estamos aqui neste combate com confiança e confiantes no reforço da CDU, confiantes num bom resultado eleitoral da CDU e temos razões para ter confiança. A confiança de quem tem uma lista de candidatos com um percurso de intervenção cívica que se vê reconhecido pelas populações nestes muitos dias de contacto de pré-campanha e campanha eleitoral. Candidatos ligados à vida e à realidade da vida nacional. Gente que conhece o país. Uma lista onde se combina a presença dos candidatos de reconhecida experiência e capacidade,
amplamente demonstradas como deputados neste último mandato para o Parlamento Europeu, e a presença de candidatos com provas dadas de dedicação nos mais diversificados domínios da nossa vida coletiva. Uma lista de confiança, de uma força confiável, como prova o seu profícuo trabalho no Parlamento Europeu, e que faz dos deputados eleitos pela CDU os mais ativos, coerentes, intervenientes deputados portugueses representados no Parlamento Europeu. Todo um trabalho que permite uma primeira ilação. Quem nas eleições passadas para o Parlamento Europeu votou na CDU, confiou nos deputados eleitos. O seu voto foi respeitado, o seu voto foi honrado, valeu a pena terem votado na CDU pela forma como trabalharam os nossos deputados no Parlamento Europeu. Todo um trabalho que confirma a CDU como a força necessária que faz a diferença no pantanoso consenso comunitário das políticas de direita e da social-democracia. A força que combateu e combate o rumo de desastre imposto pelos partidos do consenso direitista da União Europeia, o consenso do Partido Popular Europeu, do PSD e CDS e do Partido Socialista Europeu do PS, que conduziu, que criou as muitas dificuldades que o país enfrenta hoje e que acentuou todas as desigualdades. Temos razões para ter orgulho do trabalho realizado, mas a confiança também de quem se apresenta com um claro compromisso com o povo e o país por uma intervenção futura, bem expressa na declaração programática da CDU para o Parlamento Europeu. Lá estão os nossos compromissos e as nossas propostas concretas em defesa dos direitos laborais e sociais, visando a promoção de emprego com direitos, a erradicação da precariedade e a defesa dos serviços públicos de qualidade e eficientes. As nossas propostas no domínio do direito ao desenvolvimento soberano, pela exigência de implementação de um programa de defesa dos setores produtivos e do emprego, dirigido aos países mais prejudicados pela União Económica e Monetária, pelo mercado único e pelas políticas comuns. Lá estão as propostas para assegurar uma cooperação entre Estados soberanos e iguais em direitos, como a defesa, a concretização de um país, um voto e o direito de veto em todas as questões de interesse fundamental. Mas propostas também visando a cooperação com todos os povos do mundo, de rejeição da militarização da União Europeia e propostas de reforço de cooperação no combate à grande evasão fiscal, ao crime organizado e à corrupção, pelo fim dos paraísos fiscais. Propostas de defesa e proteção do meio ambiente, por uma Europa que respeite e promova a cultura, a diversidade e o intercâmbio cultural, com o respeito e salvaguarda intransigente da identidade cultural de cada país e de todas as línguas nacionais e a defesa da cultura e da língua portuguesa. A confiança de quem sabe e está seguro que os compromissos assumidos serão, como sempre, cumpridos. Um trabalho e uma intervenção e um compromisso para o futuro que nos permitem convictamente afirmar que vale a pena votar CDU e eleger deputados como os da CDU vinculados aos interesses nacionais e do nosso povo no desenvolvimento soberano do país. Mas confiança pelo crescente reconhecimento pelos trabalhadores e por largas camadas do nosso povo do papel das forças da CDU desenvolvido no país, pelos resultados obtidos decorrentes da sua decidida ação e intervenção nestes últimos quase 4 anos da nova fase da vida política nacional e que mostram a decisiva importância de dar a força à CDU. Têm sido anos de intensa atividade, visando a defesa e reposição de direitos usurpados por anteriores governos do PS, PSD e CDS, mas também de novos avanços e conquistas. Avanços e conquistas que são inseparáveis da continuada e decisiva intervenção do PCP e da CDU. Anos de ação e luta em muitas frentes, que revelam o papel insubstituível das forças da CDU
que permitiram que se avançasse na recuperação de salários, horários de trabalho, subsídio de Natal, feriados, no aumento e valorização das reformas e das pensões, no apoio aos desempregados, abonos de família, redução e gratuitidade dos manuais escolares, redução das propinas, na redução dos impostos sobre o trabalho, que se avançasse nas condições de reformas das longas carreiras contributivas, na eliminação do pagamento especial por conta, beneficiando milhares de pequenos e médios empresários, que se desse um passo na redução dos preços dos transportes públicos, entre outros. Poder-se-ia ter ido mais longe? Sim, podia, e era possível. Podia se o PS não estivesse comprometido com os interesses do grande capital e se não pusesse à frente da resposta aos problemas nacionais as regras e imposições da União Europeia e do euro. Se o PS não partilhasse, como o PSD e o CDS, algumas das opções estruturantes que têm marcado a política direita, unidos pelo vínculo comum da submissão nacional aos ditames do exterior e aos interesses do grande capital. Evidente, na sua convergência no apoio à banca e aos banqueiros de milhares de milhões de euros no passado e agora para tapar os buracos das fraudes e da corrupção e especulação financeira. No fim do ano, serão 18 mil milhões para a nova fatura no novo banco. Dinheiro desviado do apoio à economia e ao investimento para resolver problemas dos trabalhadores e do nosso povo. Evidente na legislação laboral, para manter as suas normas gravosas que o governo do PS persiste em dar como adquirido com as propostas que tem apresentado na Assembleia da República. Propostas que insistem em manter a caducidade da contratação coletiva, a recusa da reintrodução do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, bem como a falsa solução de combate à precariedade que a perpetua e legaliza. Propostas que deitam por terra as promessas contidas no seu renovado e tão cantado contrato social. Contrato que está condenado, com tais posições e a ter o mesmo destino que tiveram outros anúncios no passado que PS, PSD e CDS subscreveram e nunca cumpriram. Sim, são promessas que se devem levar tão a sério como as que manifestam PSD e CDS em tempo de eleições, quando a sua prática foi o que se viu antes da Troika, no tempo da Troika e agora ao votarem, por exemplo, contra o aumento das reformas e das pensões. Mas evidente na sua posição de comum bloqueio a qualquer solução para a renegociação da dívida. Mais de 100 mil milhões desde a adesão ao euro, 7 mil milhões de euros por ano para encher os cofres do grande capital financeiro, da especulação, da agitagem e, em contrapartida, se imporem limitações e mais limitações, quando não mais cortes e mais cortes, na resolução dos atrasos em importantes infraestruturas, no desenvolvimento económico, no aparelho produtivo, na solução dos problemas nos mais diversos setores, da saúde, aos transportes, da educação, à habitação e à cultura. Dizem-nos que não pode ser dado tudo ao mesmo tempo, que é preciso sustentabilidade, que é preciso aceitar todas as regras da União Europeia, para depois concluírem de que não há dinheiro para os transportes, para a saúde, para as carreiras de setores da administração pública. O argumento é este: não há dinheiro. Pois, camaradas, porque é que insistem em encharcar com milhões e milhões de euros o capital financeiro, a banca e os banqueiros, enquanto não há dinheiro para resolver os problemas nacionais? Sim, foi possível avançar na defesa, reposição e conquista de direitos com a nossa decisiva intervenção, mas a situação continua marcada por um mar de problemas que precisam de resposta. O PS e o seu governo falam dos avanços que foram alcançados nesta nova fase da vida política nacional, dizendo que são conquistas suas.
Mas a verdade é que muito do que se alcançou começou por ter o seu desacordo, a sua resistência e até a sua oposição. O que se avançou, é preciso dizê-lo, avançou-se porque o PS não tinha os votos para sozinho impor a política que sempre ao longo de 4 décadas fez sozinho ou com o PSD e o CDS. Ninguém duvide que o que se conseguiu de avanços não existiria hoje se não fosse a iniciativa e a proposta das forças da CDU. São medidas que foram alcançadas por essa razão simples e objetiva, que foi a do governo minoritário do PS não ter as mãos completamente livres para impor a sua vontade. Sim, governo minoritário do PS e não governo das esquerdas, ou de esquerda, como também se impõe clarificar. Aquilo a que assistimos nos últimos dias, à volta da ameaça de demissão do governo, diz-nos da sua natureza e da importância de reforçar a CDU. A operação de chantagem do PS e a situação que foi criada no país a pretexto da reposição do direito à progressão na carreira dos professores e restantes trabalhadores com carreiras especiais é bem reveladora da natureza e das reais opções, como é revelador de como o PS, PSD e CDS continuam irmanados na obediência à submissão às imposições da União Europeia, colocando-as à frente dos direitos dos trabalhadores e da resposta aos problemas nacionais. Os argumentos utilizados para justificar a operação de chantagem são reveladores dos seus propósitos e objetivos futuros. São os argumentos utilizados e as mesmas opções do anterior governo do PSD e CDS, virando trabalhadores contra trabalhadores, procurando manter cortes nos direitos ou fazendo depender a sua reposição da adoção de outras medidas negativas e atentatórias dos direitos dos trabalhadores. Argumenta-se com a equidade. E isso é uma falácia. Só se lembram da equidade como arma de arremesso contra os direitos dos trabalhadores para os dividir, para negar a uns o que é devido a todos. Apetecia perguntar: há equidade, porventura, na distribuição da riqueza nacional, sempre desfavorável a quem trabalha? Tem sido para assegurar a equidade que PS, PSD e CDS assumem sem pestanejar as orientações neoliberais da União Europeia? São sinceras as suas preocupações? Então, por que é que crescem as desigualdades entre países? As desigualdades entre regiões e abissais desigualdades sociais? O que temos visto é o triunfo das desigualdades em nome da sua equidade, e não será com as atuais políticas europeias e a elas submetidos que se promoverá a igualdade e a justiça. O que vimos de volta foi o velho discurso de uma falsa alternativa que impõe salários e direitos degradados, serviços públicos e direitos sociais nos mínimos, investimento abaixo das necessidades do desenvolvimento do país, como o projeto ao governo do PS no Programa de Estabilidade para os próximos 4 anos, com impactos muito negativos no crescimento económico, nos investimentos e na resposta aos atrasos e problemas do país. Mas o que acabou por mostrar a situação criada de crise política foram os limites da governação do PS e a sua convergência com o PSD e CDS por detrás de todos os seus manobrismos. Mostrou os limites das opções de uma política naquilo que é estruturante, é comum ao PS, ao PSD e ao CDS. Por isso os vemos nesta campanha eleitoral não a discutir o que interessa, não a discutir os problemas do país, não querem discutir os impactos no país das políticas da União Europeia e as soluções. Estão apenas apostados na picardia, na diatribe, na pessoalização da política e na política espetáculo. O quê? Querem discutir a defesa da produção leiteira? Ouviram alguma palavra sobre isto? Ouviram, por exemplo,
estas medidas e imposições da União Europeia que estão a levar à destruição da nossa frota pesqueira. Então, porquê é que não querem discutir? Por uma razão simples, camaradas. É que quando decidiu na União Europeia, os três juntinhos, PS, PSD e CDS, aceitaram tudo o que lhes quiseram impor e agora não têm lata para vir dizer que estão contra essa destruição das pescas ou do setor leiteiro. E não querem discutir porque que o PIB per capita português é hoje bem inferior comparativamente à média dos países do euro desde que a ele se aderiu. Porque é que estamos mais pobres e como vamos recuperar o tempo perdido? Com que políticas é que vamos promover a tão necessária reindustrialização do país? Tal como não querem discutir a PAC nem a reforma que se preparam para aprovar, com consequências muito negativas para a produção nacional, nem a política comum de pescas e o desastre que foi na sua aplicação, nem as políticas de combate às desigualdades sociais e dos territórios, como as vamos superar. O que eles não querem é discutir opções a favor dos trabalhadores. Resiste-se o silêncio que permanece do PS, PSD e CDS quanto a essa medida de grande alcance económico e social que constitui a reivindicação anunciada pela CGTP-INE na grandiosa jornada de luta do 1º de maio do aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional para 850 euros. É claro que os patrões dos patrões lá vieram à liça dizer que é irrealista, mas PS, PSD e CDS nem sequer isso, calados como ratos, não são capazes de dizer aos trabalhadores portugueses que estão contra qualquer aumento que valorize o salário mínimo nacional para níveis de dignidade para quem trabalha. Porque é uma medida fundamental para uma mais justa distribuição da riqueza, para atacar a exploração, mas também uma medida essencial para alavancar o crescimento, como os últimos 3 anos e meio provaram, para assegurar mais receitas para a segurança social, defendendo a sua sustentabilidade. É uma medida estratégica para garantir o desenvolvimento e o futuro do país. Até em relação à questão das reformas, sim, camaradas, enquanto existirem salários baixos, existirão sempre reformas baixas. Valorizar os salários é valorizar no futuro também as pensões e as reformas. E é por isso que o que é importante é ter na União Europeia, no Parlamento Europeu, quem defenda os interesses do povo e do país. E esses serão sempre os deputados eleitos da CDU. Amigos e camaradas, nós temos confiança de que é possível avançar, mas uma confiança que não pode ficar à espera. Uma confiança de quem vai à luta e que não desiste e não desarma, que aposta no esclarecimento do que está em causa nestas eleições e porque sabe que cada voto na CDU é um voto que soma e que pesa verdadeiramente para dar força a uma alternativa política capaz de defender o povo e o país. Sim, nós temos confiança que vamos lá, reforçando a CDU com mais votos, mais deputados, com o vosso apoio, com a vossa iniciativa, com o vosso empenhamento, porque é esta a única força capaz de abrir um caminho de esperança para uma vida melhor. Vamos, nestes próximos escassos dias e até ao dia das eleições, acabar de construir aquele resultado que está em condições de decidir para o país avançar e não a andar para trás. Vamos, nestes dias de campanha, assegurar esta corrente imensa de confiança na CDU, que desaguará em mais votos, mais deputados, indispensáveis para levar o país para a frente. Sim, avançar é preciso e o reforço da CDU é indispensável. Tanto o João Ferreira como a Heloísa, um falava de confiança, outra falava de esperança. São palavras acertadas. É esse sentimento que temos, é esse sentimento que devemos ter
confiança, confiança e esperança numa vida melhor para quem trabalha, para o nosso povo, num país desenvolvido e soberano. Viva a CDU!